discutindo enquanto caminham. Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram bem de manhã, cedo, no sepulcro. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém. Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada por essa revelação, obrigada por tudo que já aconteceu hoje. Continua ministrando aos nossos corações, abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos te ver em tudo, para que não deixemos de olhar o Senhor que está do nosso lado muitas vezes. Em nome de Jesus, abra o nosso coração para essa palavra, os nossos ouvidos espirituais, e que nada se perca, e que possamos nesse ano praticarmos cada vez mais, que possamos buscar o Senhor verdadeiramente, e que assim como nós começamos, nós possamos terminar melhor ainda esse ano. Pai, não deixe que o mundo e que as distrações, as tristezas nos afastem de Ti e nos impeçam de ver o Senhor conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu amo muito essa palavra, e eu lembro que vou contar para vocês um talento do pastor de vocês que vocês não conhecem. Um talento osso. Ele é compositor também, sabia? E eu lembro que, não sei quantas músicas o senhor já compôs? Eu não sei, eu só sei que para essa passagem eu lembro dele ficar cantando, mas eu só lembro de uma parte que ele fala: estou no caminho de Emaús. E aí eu não lembro mais de nada. O senhor lembra? Claro, quer cantar? Gente,
que ele não ia ter coragem, mas já que quer, né? Ai, meu Deus, vai. Prefiro a banda do Somos Todos de Jesus aqui. Mas vai lá. Ela faz um ré maior. Ok? Vai. Não. Sem brincadeira. Eu estava numa viagem longa de Campinas a São Paulo. No ônibus. E eu estava indo fazer compras. Eu tinha uma loja. De bugiganga. E tinha farmácia, né? E aquele tempo usava muito cheque. Talão de cheque, né? Na época não tinha cartão, essas coisas. E eu me lembro que eu peguei o talão de cheque e de repente eu estava orando e lendo essa passagem dentro do ônibus, do cometa, ar-condicionado, tudo, né? Vamos pra música. Eu tenho pouco tempo de pregação. Aí eu comecei a pegar o talão de cheque, aquelas folhas que vinha extra do talão de cheque, eu comecei a escrever música, né? Que veio na minha mente. Isso que eu chamo de música de milhões, escrita no talão de cheque. Perfeitamente. Não tinha pensado nisso. Dizia assim a letra, né? Não sei se tem rima, não sei se tem ritmo, não sei, mas foi o que Deus colocou. Estou no caminho de Emaús, estou eu sentindo muita dor. É que hoje lá em Jerusalém crucificaram nosso Senhor. É que hoje lá em Jerusalém crucificaram nosso Senhor. Apesar do pó da estrada, muita dor em meu coração. É que hoje em Jerusalém crucificaram nosso Senhor. E aí vai, é longa, eu vou cantar tudo para te atrapalhar. São muitos talentos que Deus deu para uma pessoa só, não? Glória a Deus. Obrigada pela palhinha, pastor. Imagina você, um discípulo de Jesus que andou com ele. Esses não eram os discípulos principais, vamos dizer, aqueles que tinham o nome dos 12. Deus abençoe. Olha, gente, nova diaconisa. A bandejinha você devolve. Obrigada, Deus abençoe. Bandeja, negócio. Obrigada. Imagina que você seguiu Jesus por 3 anos, porque Jesus não tinha só aqueles 12. Aonde ele passava, ele ia arrebatando gente, ele ia conquistando seguidores que ia deixando tudo para trás. Deixava a casa, como eles estavam cantando aqui em algumas músicas, uns queimavam barcos, uns como Eliseu, para seguir Elias, o profeta, queimou os bois, afundavam os barcos, deixavam tudo que tinha e seguiam Jesus. E de repente, a esperança deles e a inspiração deles e aquilo que eles seguiam, tudo que eles tinham, foi morto. Imagina que tristeza. Você vê lá toda a sua esperança, o seu Deus, o motivo de você deixar toda a sua vida sendo crucificado. Sexta-feira, sábado, domingo, e nada acontecia. Eles estavam muito tristes. Jerusalém até Emaús, em algumas passagens aí, talvez em algumas traduções, diz que dava mais ou menos 10 quilômetros. 10 quilômetros a pé dá mais ou menos 2 horas. Daqui a Pedreira, como se fosse daqui de Jaguariúna a Pedreira. E eu imagino que era lá para umas 3 da tarde, 4, porque quando eles chegam está anoitecendo. As estradas eram muito perigosas. Por mais que depois que os romanos vieram, melhoraram muito as estradas, com um pouco de pavimentação mínima para passar os carros e tudo mais, as carruagens, né, da época, ainda não era suficiente, tinha muito perigo, porque não tinha iluminação, porque tinha muitas montanhas, morros, que os ladrões, os bandidos se escondiam. Então, era normal que mesmo você não conhecendo alguém, você se juntasse a quem estava saindo da cidade.
Ou que você até esperasse na porta da cidade para pegar carona com alguém. Você está indo para onde? Eu estou indo mais ou menos por aí, então vamos junto. Porque quanto mais gente, mais a gente se protege e não fica tão exposto quanto estou sozinho. E eu acredito que isso mais ou menos aconteceu. Eles encontraram Jesus, acharam que encontraram um homem qualquer. E nesse diálogo é muito interessante porque eles viram para Jesus e falam: você não sabe o que está acontecendo? E Jesus fala: por que vocês estão tristes? E aí eles falam: crucificaram o nosso Senhor, crucificaram em Jerusalém hoje. Como é que você não sabe? Ele era famoso, ele curava, ele era um grande profeta. Você está em que mundo? Não chegou no seu WhatsApp? Ninguém mandou um e-mail? Você não viu na televisão? Jerusalém não é tão grande assim, então é muito fácil você saber do que acontece lá, do que acontecia na época principalmente. E Jesus escutou até que ele começou a falar: mas isso não estava escrito na Bíblia? A palavra de Deus, lembra que o Novo Testamento não tinha sido escrito até então, né? O Novo Testamento começou a ser escrito a partir de quando Jesus subiu. Então a gente tinha daqui mais ou menos essa parte da Bíblia até Malaquias, ok? De Gênesis a Malaquias. E Jesus falou de Gênesis a Malaquias todas as profecias que falavam do que ia acontecer com ele. E o coração deles ia queimando quando Jesus falava. A presença de Deus ia queimando dentro deles. E estava tão gostosa a conversa, estava tão bom o papo, e estava noite. E eles falaram: Jesus, a gente está tão bem, é tão boa essa conversa, está tão gostoso. Jesus não, porque eles não sabiam que era Jesus. Senhor, você não quer dormir aqui na nossa casa? Janta com a gente, está tarde, e amanhã o Senhor volta a viagem. E Jesus, quando sentou à mesa com eles prepararam a mesa. Eles prepararam a casa. Eles serviam com amor, mesmo sem saber que era o próprio Jesus. Mas o jeito especial e único de Jesus partiu o pão, dar graças, e depois partiu o pão de cima para baixo. Fez com que os olhos deles se abriram. E aí não era só o coração que queimava pela presença de Jesus. Eles identificaram que era o próprio Jesus que andou com eles. Discípulos que a gente mal sabe o nome, por 2 horas. O Jesus ressuscitado. O Jesus que é Deus conosco, Emmanuel. O Jesus que merece tanto, que merece que o sacrifício dele seja lembrado todos os meses ou todos os dias. Esse Jesus apareceu para eles e eles falaram: era Jesus, e puf, ele desapareceu. Como é que a gente andou com Jesus 2 horas? A gente foi daqui a Pedreira andando com Jesus. O nosso coração queimava. Como é que alguém sabia tanto da palavra? Como é que ele contou tudo isso e a gente não viu que era ele? A gente podia ter abraçado ele, a gente podia ter beijado os pés dele, a gente podia ter agradecido ele, a gente podia ter feito perguntas. E a gente não percebeu que Jesus estava com a gente. Tem tanto ensinamento essa palavra. Tem tanto detalhe essa palavra. A primeira coisa que eles não viram, e a gente tem que ver, igreja, é que Jesus não tem favoritos. Às vezes vocês olham alguém cantando lindo e falam: que dom que Deus deu para essa
vê alguém pregando e fala: que dom que Deus para essa pessoa e não deu para mim. Mas Deus não ama mais as pessoas que estão em evidência do que te ama. Sabe quem eram os mais próximos de Jesus? Pedro, João, Tiago. Mas ele ressuscitado apareceu para 2 que nem fazia parte dos 12 que foram chamados. Apareceu para 2 que do nada apareceram aqui na Bíblia. Que estavam andando até Emaús. O que é Emaús? Não é nem uma cidade, é um vilarejo, um povoado. Não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça que você não é um favorito de Deus. Você é amado, você é especial para Deus como todos. E Deus aparece para você como apareceu para os discípulos, como apareceu naquela época. E Deus anda com você, mas você precisa manter-se atento para conseguir ver Jesus do seu lado. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco, mas Ele não é só o Deus conosco para alguns. Ele é o seu Deus conosco. Ele está com você. Não tem preferidos. Essa é a primeira coisa que essa passagem me lembra. Dos discípulos, para quem Ele aparece? Para o mais incrédulo. Ele não aparece para aqueles que estavam fervorosos e lembrando da promessa e com esperança da volta dele. Ele vai lá e aparece: ô Tomé, não está acreditando não? Está aqui, ó. Está satisfeito? Vem cá, toca aqui. E agora, Tomé? Que paciência, não? Que amor. Acho que se eu fosse Jesus, eu ia falar: caramba, 3 anos com esse cara, andou comigo, viu meus milagres, viu tudo que aconteceu e ainda não acredita em mim. Deixa quieto, isso aí não tem mais esperança não, vou focar em outros. Eu já ia fazer isso, mas não, Jesus não é assim. É um amor que transborda, é um amor que a gente não entende. Ele vai lá, Tomé, ele vai lá e escolhe 2. Vou aparecer para aqueles 2. 3 coisas que esses 2 discípulos não viram. A primeira coisa que eles não viram é que Deus não tem favoritos. A segunda coisa que eles não viram é que pode existir, e isso é muito importante para esse ano, meus irmãos, pode existir um cristianismo sem Cristo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pega a palavra de Deus e começa, e isso acontece dentro da igreja, e começa a idolatrar símbolos, rituais e pessoas que não é Cristo. Tira Jesus do centro da Bíblia. O que Jesus nos ensina falando dele, das promessas, das profecias, desde o livro de Moisés, que está falando do Pentateuco, até o final, até Malaquias, até o fim, onde tudo se trata de Jesus, é que Ele é o centro da Bíblia. Ele é o herói da Bíblia. Não sei aqui quem gosta de Batman, mas não dá para você falar assim: eu vou assistir o Batman, mas a principal é a Mulher Gato. Não, mas a principal era a Eva Venenosa. Eu acho que você nem sabe quem é. Não, ela aparece em poucos Batman, assim, no Gotham. Mas eu gosto mesmo, o principal é o Coringa. Não tem jeito. O principal é o Batman. E muitas vezes a gente faz isso com a Bíblia, uma comparação guardando as devidas proporções, mas uma vez a gente faz isso com a Bíblia. A gente fala: meu preferido é o Paulo, é a Ruth, é o Boaz, é a Débora, é o Moisés. E esquece do Cristo, que é o centro,
É o começo e o fim da Bíblia. A gente acha que a Arca da Aliança que tem poder. A gente acha que a presença de Deus ainda está lá. A gente acha que é um ritual, faz isso, faz aquilo, volta, faz isso, é o Daniel, segue o Daniel, foca no Daniel, faz igual o Daniel. Ou usa isso, leva isso para sua casa. Um cristianismo sem Cristo. Eu já caí nessa. Vou confessar que é um pecado para vocês. A gente ia numa igreja em São Paulo durante um tempo e a gente sempre foi membro aqui, dizimava aqui, mas as ofertas, como a gente se alimentava espiritualmente lá, a gente sempre deu boas ofertas na época para a igreja lá também. E as ofertas lá, dependendo do valor, você ganha um brinde. Então, a gente ia, passava o valor e eles falavam: não, você tem direito ao mármore de Israel. Não, você tem direito à Arca da Aliança, que leva o poder não sei da onde. Não, por esse valor, a gente passava na maquininha, você tem direito à placa do... Não estou falando da igreja, estou falando do nosso erro. E aí, a gente levava, como eram bonitas, sempre dourados, sempre negócio bonito, eram bonitos. A gente, em casa, tinha uma salinha, que era tipo, a gente chamava de salinha de viagem, que era cheia de fotos e tal, e a gente colocava lá as coisinhas essas bugigangas gospel. E um dia, a gente estava deitado, e o Diba começou a encarar aquelas coisas. E ele falou: Samara, você percebeu o que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali, gente? Ele falou: a gente criou um altar. Que vergonha. Que vergonha. A gente criou um altar de um cristianismo sem Cristo. Tinha tudo lá. A pedra que vinha de Mispá, a água que vinha do Rio Jordão. A gente ganhava, pagava lá o negócio, né? E ganhava, e colocava ali, que era bonitinho. E de repente aquilo virou um altar. Sem Cristo. Eu peguei tudo aquilo lá, comecei a jogar fora. Quebrar, não sei o que. Aí tinha uma mulher que trabalhava em casa, que ela era evangélica, ela dá pra mim. Eu falei: não vou dar pra mim, não. Só lembro que depois o de mármore ela levou pra casa dela, safadinha. Mas um cristianismo sem Cristo, cuidado. Cuidado com o que você assiste, com a pregação que você assiste na internet, que tá todo mundo hoje falando qualquer coisa. E falando que é pastor, e falando que é missionário, e falando que é apóstolo, e está pregando um cristianismo sem Cristo. Não falam de Jesus. Eu vou te dar uma dica boa. Se quem você está assistindo não fala de Jesus como centro, não fala que cristão sofre, só fica falando aqueles coaching gospel, porque você vai ter, porque você vai ser, porque esse ano você vai ser milionário, porque suas dívidas vão ser todas pagas, porque você vai ter melhor. Não tem problema, amém, ora por isso. Mas se você se prender a isso, você está se prendendo nessa terra, e na prosperidade dessa terra, e focando nessa terra. Então, o centro é Cristo. A segunda coisa, eles precisam falar sobre a vinda de Jesus e céu. Se não fala sobre céu, não fala sobre eternidade, não fala sobre Jesus como centro, cai fora. Sabe o que é isso? Isso é uma anestesia no seu espírito que vai te levar para o inferno. Porque as pregações que acontecem aqui durante a semana é muito pouco para alimentar sua alma, para alimentar seu espírito. É necessário uma vida com Deus, uma busca com Deus diária, um alimento, uma nutrição diária da palavra. Então, cuidado. Se você gosta, não tem problema, mas avalia, retém o que é bom e cuidado.
E eles estavam ali num cristianismo sem Cristo. Eles focavam na morte, mas não focaram na ressurreição. Não focaram no que a Bíblia tinha falado sobre Jesus, as promessas sobre Jesus. E a terceira coisa que eles não viram é que Deus Emanuel é o Deus conosco. E não só andando com eles. Emanuel é Deus conosco, independente de estar fisicamente. Jesus está com você, aonde quer que você esteja. Eu lembro no seminário que eu escrevi na minha Bíblia, bem grande assim, na Bíblia que eu estudava: eu nunca mais ficarei sozinha. Como é muito grande, eu escrevi em inglês, que é mais curtinho, para caber, né? Mas eu nunca mais ficarei sozinha. Eu entendi que solidão, solitude, desespero, vazio, essas palavras não combinam com quem tem Deus conosco. Amém. Não combina. Samara, mas eu preciso de homem, senão eu me sinto sozinha. Me perdoa, você não conheceu Jesus ainda. Samara, mas eu preciso ter filho, porque senão eu me sinto sozinha. Mas você ainda não conheceu Jesus. É Deus conosco. Amém. E 3 coisas que eles viram. Com Jesus, importa mais a jornada que o destino. Às vezes a gente está num problema e a gente quer tanto a solução, que a gente não presta atenção no que a gente está vivendo naquele problema. E a gente não presta atenção que Jesus está do nosso lado naquele problema. E a gente não presta atenção no quanto a gente está sendo aperfeiçoado naquele problema. Sabe, meus irmãos, quando eu fiquei doente, eu demorei 1 ano, quase, 1 ano, e meus pais também comigo, para aceitar a cadeira de rodas. 1 ano sofrendo, 1 ano sendo carregada, 1 ano não conseguindo ir no mercado, no shopping, malemar numa igreja, porque eu não conseguia sair da cama. E eu fiquei nesse 1 ano falando: eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. Enquanto eu insistia nisso, eu estagnava. E chegou um dia, acho que eu falei primeiro com a minha mãe: acho que eu vou caçar uma cadeira. Até eu ser curada, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair desse apartamento. Eu tinha um apartamento, a gente morava num clube na época que eu não conseguia nem descer para ver a piscina. Porque o Edmar estava me carregando no colo, depois não tinha onde sentar, nem para ver o que acontecia. E quando eu falei: seja feita a tua vontade, Senhor. O Senhor está comigo na cadeira. E quando o Senhor quiser me tirar dela, me levar para uma bengala. E quando o Senhor me tirar de uma bengala e me fizer andar. E quando o Senhor me fizer correr, a dirigir de novo, a pilotar uma moto, a fazer o que for, mesmo se for na glória, com o corpo glorificado, eu vou viver o melhor que eu posso. Então dá a cadeira aqui, eu vou voltar a ir para a igreja, eu vou voltar até o mínimo da minha vida. Dá a bengala aqui, que eu vou tentar fortalecer e vou tentar fazer o máximo na minha casa. Não posso falar muito isso, porque os médicos não aceitam que eu use bengala, porque me força. Tem nervos meus que estão por um fiozinho. Então eles são contra, mas eu precisei entender que eu precisava ver Jesus deitada, sentada, na cadeira, na bengala. A jornada com Jesus é mais importante do que o destino. O caminho de Jerusalém até Emaús com Jesus foi muito mais importante do que ficar chorando o caminho inteiro. Eles estavam com o próprio Jesus no caminho. Você está com um problema, você está numa luta, você está numa perseguição, você está buscando um milagre. Jesus está com você nessa jornada.
dia da manhã. Crê em Deus, crê em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Amém. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. Esse mundo não é a casa de vocês. Isso é jornada, não é destino. Para de ficar procurando solução para os seus problemas com as suas próprias forças. Eu estou com você no meio disso. Pode ficar em cima da cadeira de rodas, eu estou com você. É isso que importa. Entende? Eles perceberam isso. Perceberam dar valor na presença de Jesus naquelas 2 horas de caminhada. Porque quando eles chegaram no final da jornada, eles falaram: Ele ressuscitou. Acabou. Então, em nome de Jesus, que você receba essa presença e lembre dessa presença, e anseie essa presença, e busque essa presença, e que as palavras do Senhor venham à sua mente todas as vezes que você precisar, e que os louvores que você canta, que sai da sua boca, que sai o ano inteiro da sua boca, que você chorou, e que você acreditou, e que você confiou, que você viva eles durante a jornada, e pare de murmurar, e pare de reclamar, e pare de se entristecer, sabendo que o Senhor Deus é com você. Toma posse disso. Deus não tem favoritos, Ele te ama demais. Quem é mãe aqui tem filho favorito? Tem aquele filho talvez que te dá mais carinho. E aí é recíproco. Mas não quer dizer que você ama mais ele. Você está dando carinho para ele, está pensando nos outros. O que está acontecendo com o outro? O que está fazendo o outro? Não é assim? A segunda coisa, e a gente já está indo para o fim. Quando a presença de Jesus está conosco, o nosso coração queima, o nosso coração arde. Eles viraram um para o outro e falaram: vocês não perceberam? Você percebeu que quando ele falava com a gente, o nosso coração ardia? Qual foi a última vez que o seu coração ardeu pelas coisas do Senhor? Quando a gente está na presença do Senhor, e quando a gente escolhe o Senhor, até assistindo The Chosen, o nosso coração arde, não é, Fabiana? Ai, eu não sei vocês, mas meu coração arde, e choram, e parece que eu estou ali, e tudo que se trata dele, faz a gente queimar por dentro, porque a presença dele é viva. Porque existe aqui dentro uma parte dele, um presente dele que se chama Espírito Santo de Deus. Ah, que presente lindo! E a terceira coisa, e última, que eles viram em Jesus, foi o partir do pão. Ali, numa atitude. Jesus! Quais são as atitudes em 2023 que você vai mostrar Jesus para esse mundo afora, sem esperança, perdido, dividido, angustiado, sem fé? Quais atitudes demonstrarão: Jesus, tem Jesus aqui, tem Jesus nela, tem Jesus nele. Eu vou buscar. Me fala mais sobre ele, me fala sobre esse Jesus, me fala sobre a palavra, me fala sobre ser cristão com Cristo. Num ato, eles viram Jesus. Que em nome de Jesus, em 2023, as pessoas possam ver Jesus nas suas atitudes. Que em nome de Jesus as pessoas possam querer mais de Jesus através das nossas vidas. Que em nome de Jesus, através das nossas escolhas, das nossas palavras,
do nosso testemunho, através do que nós postamos, através do que nós pensamos, através da nossa expressão, através do nosso amor ágape, as pessoas possam olhar e falar: tem Jesus ali. E você esteja pronto e capacitado pelo próprio Jesus para entregar esse amor. Jesus, Ele não está só no fim do caminho, no destino final. Ele está na jornada. Amém. A gente vai terminar o culto, mas eu queria que, enquanto a gente terminasse, vocês tocassem Emaús de novo. Você que prestou atenção nessa letra, a noite vai rolar de novo. Mas a banda, como é que é a banda mesmo? Todos de Deus? Amados de Deus. Amém, amados de Deus. Estão se achando favorito. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção apostólica. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada porque hoje o Senhor anda com a gente. O Senhor não andou só com esses discípulos de Jerusalém até Emaús, o Senhor anda com a gente. Obrigada porque, como muitos pensam, tem que ir para Israel para sentir a sua presença. Não! A sua presença está com a gente desde que a gente te aceita. A sua presença está com a gente desde que o Espírito Santo nos domina, desde que o Espírito Santo é recebido em nossos corações. Essa é a presença que nós precisamos. Essa é a presença que fará diferença em nossas vidas em 2023. Senhor, nos leve para esse ano, para mostrar a sua presença. E que até que o Senhor venha, até que o Senhor nos busque, nós vamos levar a tua palavra. Nós vamos te mostrar nessa terra. Nós vamos proclamar o teu reino, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo esteja conosco desde agora até o resto desse ano, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Deus abençoe. Igreja